Saudações musicais, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Música e Tecnologia. E como vocês podem notar, a presença super interessante que é o professor Sergei Fishanov. Professor, muito obrigado pela sua presença, quero te agradecer por tirar esse seu tempo. Eu sei que o senhor tem muitas atividades, o senhor tem muitos alunos e tem muitos trabalhos voltados à música. Muito obrigado por ceder esse pequeno tempo para o nosso canal. Obrigado, eu disponho sempre. Certo, então vamos começar. Professor, como foi esse seu início com a música? Qual foi o primeiro momento que você conseguiu ver a música de uma maneira diferente? Eu acho que o primeiro momento a gente nem sempre lembra. Hoje em dia tem pesquisas que falam que o primeiro contato com a música a criança ainda tem na barriga da mãe. Mas eu lembro de um momento quando, na época do primeiro concurso de Tchaikovsky, eu tinha 4 anos naquela época. Eu estava passando com minha avó no subúrbio de Moscou, onde eu morava, na época de verão começando, verão russo, árvores florescendo, assim ainda. Estavam abertas muitas janelas. As casas eram ainda de madeira, muita casa. Aí eu vi algo maravilhoso que me emocionou muito. Parecia voz de anjo, cantando uma coisa assim magnífica. Se eu não me engano, foi a introdução, foi a Rondo Caprichoso de Saint-Saëns. Como se fosse alguém falando comigo. Esse tema maravilhoso. Lembro isso até hoje. Isso mexeu muito comigo. E depois, 2 anos depois, a minha mãe me perguntou: Sergei, você quer aprender violino? Eu disse sim, quero. A realidade foi que o nosso vizinho colocou o filho para aprender o violino. Depois de 1 mês, o filho desistiu, mas eu fiquei na turma das crianças e depois comecei. 3 meses depois, eu já tocava concerto de Iridium, primeiro movimento, que era normal naquela época. Mas aí eram aulas particulares? Não. Aulas dentro de uma escola musical, lá em Moscou, que eu tinha professor. Inclusive tem uma grande coincidência. O meu primeiro professor foi aluno do meu último professor. Olha só. Isso eu descobri muitos anos depois de terminar o mestrado. Então, mesma linha, né? É claro, não, mas toda a nossa escola ela é muito unificada. Ela tem músicas bem diferentes, assim, que tocam em vários estilos, tudo isso, mas ela é bem unificada e tem mesmos princípios. Muito interessante. Isso já é um tema particular. Sei. E fala pra gente como é que foi essa formação, né? Porque é diferente a educação musical na Europa, na Rússia, em relação aqui ao Brasil. A gente sabe que a graduação e o mestrado funcionam de uma maneira diferente lá. Fala pra gente como é que foi essa sua formação. Na realidade, a diferença já começa com, vamos dizer assim, escola do governo. Na Rússia, naquela época, na União Soviética, era obrigado aquilo que vocês chamam de canto orfeônico. Tinha em todas as escolas. E aqui eu sinto uma grande falta dessa disciplina. Exatamente, e até hoje não aconteceu isso. Embora que o presidente fez o decreto em 2008, se não me engano, e até hoje tudo está parado. Teoria muita ainda. Discussão e pouca prática. Na prática é zero. É indiferente, vamos dizer assim, da nossa realidade daquela época. E, por exemplo, hoje em dia eu ouço muita discussão, mas como ensinar essa disciplina? Tem que ser elaborado um manual, tudo isso, tudo já existe. Na Rússia tem faculdades que ensinam e preparam esses professores do canto.
orfeônico, vamos dizer, professores do canto, a gente chamava, lá na Rússia. E tem excelentes professores, jovens, competentes e tudo isso. Basta mandar uma turma para lá e eles vão aprender em um ano e implantar esse curso aqui no Brasil. Sei. Não é um grande mistério. Então, qualquer aluno da rede pública era Sim. obrigado a Sim, estudar com um certeza. instrumento. Não, não é instrumento, é obrigado a cantar. Sim. Um número tal de canções, entoar com um certo grau de perfeição, saber. E aprender também a cantar uma música durante um tempo tal. Que era música, vamos dizer assim, padronizada, uma música de povo, uma canção. Sim. Bastante conhecida, tudo isso. Professor, e no meio desse curso, algum momento que o senhor, de repente, pensou em estudar uma outra área? Com certeza. Na verdade é o seguinte, a música lá na União Soviética, ela tinha, vamos dizer assim, um sistema de ensino separadamente dos colégios, das escolas, que eram todas estaduais. E esse sistema era sistema profissionalizante. A criança tinha que entrar na escola mais tarde de 8 anos de idade, para estudar violino e piano. Se ela não conseguia entrar, ela já não era mais aceita. Entendi. Como profissional futuro. Você passava 7 anos no curso básico, 4 anos no curso técnico, e 5 anos curso bacharelado com mestrado, era um curso só. Sim. Isso era obrigatório para todo mundo, menos alunos de sopro, que tinham básico por 5 anos. E alunos de violão, eles poderiam fazer o básico em 1, 2 anos, depende da capacidade do aluno. Sim. Os outros instrumentos eram obrigatórios estudar esse tempo. Eu fiz bacharelado, eu consegui mestrado por 4 anos, com todas as notas máximas. Eu consegui isso, foi uma exceção do sistema. Mas isso ainda respondi à sua primeira pergunta. Sim. A segunda pergunta, sim, claro. Eu tinha muita vocação também para, por exemplo, física. Adorava essa matéria e lia bastante sobre o assunto. E também eu tinha facilidade de escrever composições na matéria da literatura, sobre os personagens, sobre a época e tal, circunstâncias daquilo que acontecia com esses personagens, tudo isso. Sempre me empolgava com aquilo. Por isso eu sei mexer com teatro. Tá. E nesse momento o senhor também já compunha? Sim, desde criança eu gostava de fazer pequenas peças sobre algumas obras literárias. Eu não mostrava para ninguém um período. Depois eu comecei a mostrar para alguns amigos meus. Tinha um amigo que se tornou um excelente músico, um grande compositor, e ele sempre me aconselhava a fazer a segunda faculdade. Sim. Eu não consegui fazer isso porque não era tão talentoso como ele, pode ser, e tinha muitas atividades, tocar nas várias orquestras ao mesmo tempo, tocar nos vários teatros. Ele era pianista, ele não tinha esses convites, mas eu tinha muitos convites. Então isso levava um tempo, com certeza. E tempo sempre faltava, mas passando um tempo eu aprendi a fazer os arranjos e depois passei já para a composição, porque fazia sempre arranjos com elementos livres, muitos elementos livres. Eu gostava de mexer com a obra de um grande compositor e dessa maneira eu aprendia alguma coisa. E isso sempre foi avaliado pelos grandes músicos, porque eu trabalhava, por exemplo, no Bureau Propaganda de Cinema, que envolvia astros do cinema soviético. E a gente acompanhava eles cantando, dançando, fazendo um show e tudo isso. Tinha uma orquestra de 30 músicos, tipo uma orquestra de música popular, onde tinha saxofones,
flautas, trombones, trompetes. Bem diversificado. Um grupo de ritmo, de piano, excelente pianista sempre. Rhythm block se chamava, né? Percussão, guitarra elétrico, baixo elétrico. E um pequeno grupo de violinos, uma viola era eu e um cello. Então ali era uma espécie de laboratório. Exatamente, e tinha que fazer tudo quase na hora. Não tinha computador, não tinha esses tudo, programas? eu fazia tudo à mão. Chegamos, por exemplo, numa cidade, bem longe de Moscou, assim, na região de Báltica. E de repente o nosso produtor mudou de ideia e quis executar uma peça de um compositor famoso da região. Aí ele perguntou se tem alguém podendo tocar esse tema de uma maneira assim bem livre, com improvisação e tudo isso. E, por exemplo, um amigo meu, um trompetista, falou: sim, eu estou pronto para tocar. Aí ele falou: temos um arranjo pronto? Não, mas o Sergei pode fazer. Todo mundo foi descansar depois do treino. Aí eu tinha que sentar, cansado, mas sentar, pedir papel de música e escrever esse arranjo. Que legal, interessante. E, professor, fala pra gente da sua experiência com a orquestra, na Orquestra de Moscou. Já tem tempo que eu vou contar para vocês. Eu acho que era aluno da graduação, eu fui até a Fox alugar uma coletânea sobre compositores da Orquestra de Moscou. E eu cheguei em casa, coloquei no DVD e eu vi o professor Sergei no naipe de violas. Eu achei achei formidável. Professor, fala dessa experiência que você integrou, fez parte da Orquestra de Moscou. Isso foi quando houve a queda da União Soviética, surgiu a primeira orquestra profissional, particular. E eu recebi um convite para tocar nessa orquestra. Mais ainda, essa orquestra começou logo a fazer alguns turnês pela Europa. E quando nós estávamos na Inglaterra, nós recebemos uma proposta de gravar uma série de discos de uma empresa de lá. E o nosso produtor aceitou, o dono da orquestra, né? Ele aceitou essa proposta e a gente gravou 12 DVDs. 12 DVDs. Eu participei, se não me falha a memória, somente nos 3, de Mozart, de Tchaikovsky e de Beethoven. Gravei parte auditiva também de Schubert e Schumann, se não me falha a memória, mas não participei gravar DVD, gravei só o som. As gravações eram à noite no Conservatório de Moscou. A gente começava meia-noite e terminava assim 4 horas da madrugada. Tinha que tocar tudo uma, máximo 2 vezes. Por exemplo, a gente gravou Sinfonia Pastoral de Beethoven. E a gente falou: senhores, não temos tempo para ensaio, vai ser leitura. Mas leitura tem que ser impecável. Graças a Deus a gente conseguiu. E é enorme, né, a sinfonia? Sim. Depois eles escolheram um movimento só, porque no disco não poderia, mas... Sim. E eram pessoas maravilhosas tocando comigo. Eu lembro, o professor Vladimir estava lá, inclusive um período ele foi indicado por mim também como chefe de naipe de violas. Tinha um trompista muito bom também. O Ribrov. Ribrov era um fenômeno. Eu conheci Ribrov desde muito jovem. Interpretou o Rondô do Mozart. Sim, mas o Ribrov, pouca gente sabe que ele era um virtuoso, assim, exímio virtuoso. Ele tocava peças de Chopin. Aquela valsa. Como melhor flautista, ele tinha uma capacidade assim fantástica. Muito legal, né? Muito bacana. Conheci esse nome, homem ainda no curso de mestrado. Sim. E os instrumentos da época não eram como hoje, né? Hoje nós temos trompas mais modernas, né? Acho que naquela época devia ser eu lembro várias composições que eu vi a primeira vez tocando com ele. Por exemplo, o segundo concerto de Richard Strauss, eu nunca ouvi. Era proibido Strauss naquela época na Rússia, porque ele colaborou com o Terceiro Reich. Ele era músico-diretor do Hitler
e era proibido. Mas ele se ousou para ter essa obra, não sei onde ele conseguiu, e ele tocava essa obra. Poxa. E, professor, agora conta pra gente, né, como o senhor veio parar no paraíso, como o senhor sempre diz. O professor sempre fala que pro nosso estado se tornar um paraíso só faltam 3 letras, né? Exatamente. ISO, paraíso. Como é que o senhor chegou aqui na nossa cidade? Você lembra que a professora Glória, naquela época, ela era superintendente do conservatório Anos 80 da fundação. isso, né? Isso foi nos anos 80, mas eu cheguei aqui em 1991. Ela me convidou, ela visitou a Marília, lá em Moscou. A Marília estudava lá, a filha dela. Sim. Estudava no Conservatório Tchaikovsky. E ela fez esse convite para mim. A intenção dela, ela já tinha aqui alguns músicos búlgaros. O Evgeny Ratchev era a espala da orquestra, da Orquestra de Câmara do Pará. O Sergei, o trompista, era... Não, o Sergei chegou depois. Fui eu que convidei o Sergei, porque ela me pediu. Tinha um tcheco também, um trompista? Sim, Stanislav. Stanislav. Sim, também eles chegaram um pouco depois. Eles chegaram 4 meses depois. Yaroslav, de flauta, Yaroslav Pelikan e Stanislav Schulz. Eles chegaram depois, 4 meses depois. Mas depois, o que aconteceu? Esse quinteto de sopros dele deu alguns problemas. Já aqui? De comportamento aqui, entre eles mesmos, tá? Então, infelizmente, eles não queriam mais tocar. O professor Kotov, ele veio nessa levada? Quem? Igor Kotov? Não, ele veio depois. Antes dele veio outro fleitista, Igor Kopachevsky, que eu convidei. Mas, então vocês chegaram, não tinham domínio da língua, não conheciam a região, nada, sabia que era não, muito cheguei, quente? Eu fui o primeiro russo que chegou aqui. Quem me ensinou as primeiras noções daqui da terminologia de violino foi o Evgeny. Eu assisti várias aulas com ele, que ele dava para criança, e eu aprendi partes de violino, mas a falar, quem me ensinou foram crianças daqui. Sim. Foi uma parceria. Eu ensinei o violino para eles ensinaram português para mim. Legal. Foi muito rápido, graças a Deus. E então o senhor chegou, começou a dar aula no conservatório, junto com os outros professores. Ali já... Eu cheguei um pouco antes. Um pouco antes. 1 ano antes, na realidade. Mas únicas pessoas que ficaram aqui foi Paulo Koffer, porque ele tinha família aqui. O Celso Gomes, professor Celso Gomes, Áureo de Freitas, esses não foram, e Jonas. E nós formamos um quinteto vivace. Foi uma forma de curtir e produzir. Porque não tinha mais orquestra. A orquestra acabou. Tinha um período, quando essa orquestra foi embora, a orquestra sinfônica ainda não existia. E a Camerata, ela foi antes disso? Tinha Não, a Camerata é a orquestra que Evgeny era espala daquela orquestra. Orquestra de câmara do Pará. Aquele disco gravado, nós gravamos dois. Na realidade, gravamos 2 CDs, um está engavetado. E, professor, como foi esse choque de cultura? Né? Na realidade, não foi um choque, foi uma coisa muito prazerosa. Eu senti muita musicalidade do povo, assim, musicalidade nata, que o povo russo também tem. E eu encontrei um povo irmão, vamos dizer assim, muito aberto. E comecei a colaborar, compartilhar com isso. Embora que, vamos dizer assim, quando chegaram pessoas de 12 anos, jovens, na Rússia não se faz um trabalho desse profissional, mas eu consegui fazer um trabalho profissional, desenvolvi uma certa técnica nesse trabalho, um método, e hoje em dia eu estou aplicando essa metodologia e está dando bastante resultado interessante. Falando sobre metodologia, sobre seus alunos, esses alunos que o professor recebeu, né, hoje são vários artistas, né, que estão aqui no Brasil, no mundo inteiro. Excelente nível, graças a Deus. O senhor pode falar um pouco dessa sua metodologia como professor? Com certeza. Uma grande chave de sucesso é saber motivar o aluno. Saber motivar. Motivar o aluno. O aluno tem que sair da sala entendendo que ele aprendeu algo que ele não sabia fazer antes de entrar na sala. E quando mais ele entrar na sala, mais ele vai aprender.
quando mais ele estudar em casa, com a metodologia que eu estou ensinando para ele, mais ele vai aprender. Ele está observando o crescimento dele profissional e pessoal em geral, porque eu nunca ensino só uma matéria, Sim. violino em si, o violo em si. Ajudei também vários pianistas daqui, jovens, porque na hora de ensinar uma matéria como essas, você, para enriquecer alusões, para conversar e usar uma linguagem mais, vamos dizer, diversificada, porque a música é um conteúdo muito complexo. Ela envolve todo o conhecimento humano, sobre o corpo humano, sobre o cérebro, sobre a história da humanidade, sobre a cultura em geral, de várias nações. É um tema muito vasto. E às vezes, você faz uma excursão dessa, você leva o aluno a outro planeta. Ele, sem pagar passagem, sem pagar, vamos dizer assim, hospedagem, imposto, passar na alfândega, ele faz uma viagem meio louca, tá entendendo? Em bom sentido. Sim. Ele conhece os outros mundos, isso é muito importante. Porque eu li muito. Por exemplo, ele já teve uma biblioteca assim de 40 gavetas de livro. Eu sempre gostava de ler várias coisas sobre medicina, sobre ciência em geral. Conheci muitos cientistas e técnicos de altíssimo nível. O meu pai trabalhava na usina que fabricava, vamos dizer assim, naves espaciais. Imagine o nível de pessoas que trabalhavam lá. Sim. Pessoas que participaram na Segunda Guerra Mundial, grandes pilotos, conquistadores, assim, chefes de operações, táticas e tudo isso. Eu tive muita sorte de conhecer uma gente excelente de cada ramo de ciência e de arte. Convivi com Rostropovich, assisti muito de perto o Richter tocando, Ostrach tocando, grandes, Valentin Berlinski, grandes nomes da música contemporânea, compositores e cientistas também, grandes cirurgiões e pesquisadores. Isso enriqueceu muito a minha vida e eu quero compartilhar isso. Nossa. Bacana. Bom, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos assistindo, para os alunos, para aqueles alunos que estão começando, ou então aqueles alunos que já são maduros, né? Uma palavra de incentivo, né? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade, que não têm uma estrutura, ou que está faltando um ânimo. Para mim também, né? Quero aprender um pouco mais com o senhor. Tá, obrigado. Eu estou aprendendo com o senhor também. Eu penso assim que a gente nunca pode se sentir sozinho. Por exemplo, quando eu entro assim na hora mais difícil, porque eu tenho vários tipos de tarefas na vida. Eu sempre estou dentro de mim conversando com meus professores, eram grandes mestres que me ajudaram muito na vida, me incentivaram muito. E o que eu gostaria de dizer para aprendiz de música, até mesmo para o colega, que a gente tem uma grande missão. Nada acontece por acaso nessa vida. Então, se alguém sentir uma vocação pela música, pela arte, isso já é algo especial, eu acho. Isso não acontece com qualquer pessoa. Agora, a pessoa tem que saber se motivar também. Se ela não sabe se motivar, ela nunca vai saber motivar o aluno. Como isso pode acontecer? A pessoa ela tem que entender que cada momento na vida ele é passageiro, só que ele faz parte de algo maior. Esse algo maior é a nossa personalidade, que se desenvolve como uma flor no tempo.
quando eu estou falando com você, eu estou vamos dizer assim, tem uma palavra que se chama projetar. Projetando minha personalidade e meu pensamento e tentando psicologicamente tirar alguns obstáculos. Nesse momento eu estou pensando na dificuldade que eu tenho e você poderia ter também. Estou pensando como facilitar o processo de aprendizagem. Sempre tem o jeito, o aluno tem que pensar nisso. Sempre existe esse jeito. E na hora de fazer as grandes decisões, tem que ter muita paciência. E, mais ainda, tem que atiçar aquele fogo sagrado que está dentro de nós, de amor à música, amor à arte. Isso vai alimentar a nossa alma, isso vai alimentar e aumentar a nossa energia pessoal, porque sem isso é impossível de se desenvolver dentro da música. Porque tem momentos gratos, tem momentos ingratos, tem, vamos dizer, fracassos e tem sucessos também. Então, nesse momento, tem que pensar no sucesso e esquecer do fracasso. Fracasso é uma etapa para a gente aprender mais, com certeza. Tem que pensar desse jeito. E existem obstáculos, mas obstáculo existe para quê? Para a pessoa ficar mais forte. Eu penso dessa maneira. Para inverter a situação. Ver o obstáculo amadurecer. É como dizer assim, uma ferramenta, tá entendendo? Para eu me superar, vencendo esse obstáculo. E me empolgar, ler mais, conhecer mais obras de arte, uma arte verdadeira, os filmes antigos, cheios de música bonita, assim, da época de 60, 70, 80, quando tinha muita música bonita no cinema. Hoje em dia é difícil você achar um filme com uma música bem feita. Sim. Antigamente, cada filme bom tinha uma música excelente. Hoje em dia tem muitos filmes, os músicos tocando. A gente não tinha acesso a essas coisas antigamente. Era muito difícil você conseguir um filme, assistir um concerto de músico famoso. Tinha que ir no arquivo de cinema, preencher muitos documentos e tudo isso. Hoje em dia tem muita coisa que foi facilitada graças à internet. Então não tem como se, vamos dizer assim, apagar e desencantar. Pelo contrário, tem muita coisa que ajuda. É isso que eu quis dizer. Puxa, professor, muito obrigado. Por nada. Obrigado pela sua presença. Disponha sempre. Se você gostou do vídeo, compartilhe na sua timeline, compartilhe com seus colegas, compartilhe com a sua família. Se puder, dá um like e a gente se vê até a próxima. Beleza? Até mais. Tchau. O senhor pode dar um tchau. Abraço a todo mundo. Legal. Professor, ficou ótimo, professor. Tá. Muito bacana. Professor, desculpa, eu acho que a gente vai ter que repetir, porque agora que eu liguei o microfone aqui. Caramba. Mas é assim mesmo, professor, eu também estou aprendendo. Vamos fazer de novo? Não sei se sabe. Vamos fazer de novo. Mas o senhor já entendeu como funciona? Entendi, claro. Tá. Saudações musicais, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Vou fazer de novo, porque eu errei a palavra. Nessa vez você não esqueceu, né? Não.